A paz do Senhor, amados, voltamos para mais uma leitura diária da Bíblia, livro de Números, capítulo 20, amém? Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem d'água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante seus olhos, e darás sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos a água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos na água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho igualado. E se eu e o meu gado bebermos das suas águas, darei o preço delas. Sem fazer alguma outra coisa, deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte de Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte de Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão, recolhido será seus povos, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, e faz-os subir ao monte de Or. E despe Arão seus vestidos, e veste Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte de Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão os vestidos, e os vestiu a Eleazar seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Capítulo 21. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e suas cidades, e o nome daquele lugar chamou-se Horma. Então partiram do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste.
e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaeb em Sufa e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Beer, este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Sobe, poço, e vos cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com seus bordões, e do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. E de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sião, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém Sião não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes Sião congregou todo o seu povo e saiu encontro Israel ao deserto e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu o fio da espada, o tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Arnon, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas essas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado à sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios, vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Sion, porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Sion e consumiu, ar dos moabitas e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemós, entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Sion, rei dos amorreus. E nós os derribamos. Esbom, perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer e tomar as suas aldeias e daquela possessão lançar os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu te tenho dado na tua mão. A ele, a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhes-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Amém?